Meu caro, minha cara, começando mais um Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho. Hoje estamos em cores complementares, cores boas, hein? Olha, Ó, cinza e vermelho, Marcão, olha, cores neste fundo. Nunca estivemos nessa combinação, Coisa Marcão, maravilhosa. Fica não aqui é? na minha frente só pra ver o negócio. Olha aí. Ó, aqui, ó. Caiu, hein? Vamos lá. Tem esse print agora, Brasil. Hoje falaremos sobre um assunto DVD muito leve. Muito tranquilo. Tranquilinho. Coisa que o brasileirinho gosta, não é? E Gosta convidado bastante. com muito garbo, muita Muito. elegância. Vou te uma salva de palmas pro Rubens Correia Júnior. Uma salva de palmas. Rubens, Salva. eu gosto de gente que vem nesse programa e, ó, traz livro, Marcão. Traz livro. Olha, quem não traz, chacoalha. quem tem... Não. Para na câmera aqui, Olha ó. só. Livro bonito, hein? Essa mão não tá muito boa, hein? Não, excelente. Essa mão tá melhor. Excelente, já andei folheando. Bonito? Sabe? Serial Killers, não Seja é? muito bem-vindo, viu, querido? Você fala de assunto tranquilo, né? Sempre quando eu tô nos lugares, os assuntos são sangrentos, né? Não é, cara? Não Que tem coisa. jeito. Quando é que iniciou essa sua fixação por serial killers? Olha, na verdade, tem dois pontos aí, né? Primeiramente, quando de criança, Jason, Michael Myers, Fred Começou no Krueger cinema e tudo mais, ainda, adorava. E aí na faculdade fui fazer direito, não estava muito me identificando com o curso, até o dia que um professor lá falou, faz um trabalho sobre Sete Pecados Capitais. Cara, Aí eu falei, é isso Que aqui, é um que dos eu quero top mexer. filmes da história pra Era mim. isso aqui que eu quero mexer. Então, a partir disso, eu falei, porque o direito, algumas coisas ali, tributário, civil, não era muito minha área, não. Aí, a partir do momento que eu vi o crime, comportamento violento, aí depois fui para criminologia e psicanálise, falei, não, é isso aí mesmo que eu quero seguir. Gosto mais. Direito é maravilhoso, mas a minha área, eu acho a melhor de todas. você que fez um trabalho então sobre Seven, você considera que o Seven é a melhor representação do serial killer no cinema? Acredito que é uma das melhores, viu? Porque nós temos muitas, mas a melhor talvez. Talvez com atores mais absurdamente compenetrados Entregues, ali, né? entregues. Aquelas atuações ali são formidáveis, né? Mas o personagem do John Doe, né? John Doe, que a tradução seria como Zé Ninguém, Zé um negócio Ninguém, assim, exato. que é um nome, ninguém sabe a identidade dele. Ele arrancou Mas as ele faz impressões- questão de Mas ele aparecer que é parte do ego. Do negócio. A gente vai entrar nessas coisas Fantástico, todas. aquele filme é fantástico. Quando alguém te pergunta o que você faz, que você responde pra pessoa? O que você se considera? Então, é difícil, né? Mas, na verdade, eu sou criminólogo psicanalítico, né? Trato a criminologia com o viés da psicanálise. Tá, e aí no dia a dia, além de ser escritor, que atividade, assim, pra quem não entende igual eu, assim? Então, sou, além do criminólogo e psicanalista, sou professor da área de perfilamento criminológico, também direito penal. Legal. Estou vinculado aí a curso de direito também, a curso de Você é psicologia. palestrante também, não é? Palestrante. E sou tradutor também de obras de psicanálise na área de comportamento. Então, Cara, que tudo da que hora. tem a ver aí. Mas então você vai mais pra parte da educação, de alguma forma. Você não, ou você também tá em... quando você fala que é criminoso, você acaba também entrando em crimes Também, efetivamente. Assim. Também, eu posso dividir assim, 60%, 70% a área da educação, porque hoje formo perfiladores. Né? Aquelas pessoas que são chamados profiler. Né? Nós temos cursos no Brasil hoje de perfiladores, e eu faço parte desses cursos. E faço parte também, eu sou da Associação de Profilers do México, e também dou aula para perfiladores no México. Da hora. Só que eu tenho institutos que trabalham em conjunto em Recife, em Ribeirão, onde trabalhamos, né, com perfilamento, com entrevistas também, com pessoas que já cometeram crimes. Estou terminando, né, o doutorado na USP e trabalho também com entrevistas com pessoas encarceradas. Já trabalhei também com pessoas internadas involuntariamente em clínicas. Então, tudo que tem a ver aí com o penal, com crime e com restrições aí de direitos, a gente está trabalhando. Porra, muito da hora, cara. Antes da gente falar sobre a mente de um psicopata todo, eu acho que seria interessante a gente definir essa diferenciação, ou se tem uma diferenciação. O que é um psicopata, o que é um sociopata, todo serial killer é um psicopata. Como é que tem uma diferenciação entre eles ou não? Olha, é bacana essa pergunta, porque geralmente o que mais se fala, né, pra gente é sobre o psicopata, a psicopatia.
Eu não abordo, né, o termo muito psicopata, porque a área da psicanálise trabalha mais com outra estrutura, que é o indivíduo psicótico, neurótico ou perverso, né? Então, a maioria dos homicidas em série que nós temos são perversos. Se você for pelo lado da psicopatia, grande parte tem realmente traços psicopáticos. Até no livro eu tento traçar essa diferença para o leitor para que ele entenda. Essa questão da psicopatia, muitas vezes ela sugere aí dúvidas, né, ao leitor, e ela é muito questionada também por vários ramos, né, da ciência que questionam se verdadeiramente é um conceito fechado, se não é. Tanto que a maioria dos profissionais da psiquiatria que eu trabalho falam mais em traços psicopáticos, né? Indivíduos que têm determinados traços que requerem aí um maior cuidado, como, por exemplo, a falta de remorso. Né? Eu ia perguntar. Os traços psicopáticos é aquele negócio... Eles falam assim, muito sobre não ter sentimento, que também não é a definição correta. Não é muito assim. É um verniz social muito bom, inclusive. Isso é o perverso também na psicanálise. Um verniz social muito bom. E uma ausência de remorso, porque ele não atribui valor a outra pessoa. Né? Então, não é que ele não sente remorso porque ele nasceu sem uma peça. Né? Não é isso. É porque ele não atribui valor a outra pessoa. Se você mata uma formiga, você também não sente remorso. Se você mata uma lagartixa, seja lá o que for, a maioria das pessoas não sente remorso. Por que não? Ser vivo. Só que a gente não atribui valor. Então, o psicopata ou perverso para nós, ele não atribui valor a outra pessoa. Mas eu sempre falo o seguinte... Cara, que explicação boa. Nunca tinha ouvido dessa forma, porque é verdade que a gente mata a formiga e a gente tá cagando. Você fala, mas o que eu... Mas e não é só isso, não. Eu vou transportar para uma coisa, então, mais interessante. Nós temos, por exemplo, no Brasil, um dos recordes de agressão e morte de mulheres. Uhum. Né? Eu fiz um trabalho... né? Na verdade, uma aluna minha fez um ótimo trabalho com 16 agressores de mulheres. 16 agressores, confessos. Olha, agredi mesmo... Desses 16, apenas 2 admitiam que o que eles tinham feito era errado. Os outros 14 justificavam. Fiz isso porque é meu direito como marido, fiz isso porque ela não se vestiu da maneira que eu queria. Então, olha só, esses indivíduos, geralmente, esses 16 não tinham traços psicopáticos. Eram sujeitos, entre aspas, considerados normais, mas que não atribuíam valor à vítima. Para ele, aquela mulher que... dividia com ele ali o lar ou um namoro, etc., não tem valor. E ele não tinha sentimento. Ele dormia à noite, depois de espancá-la, muito bem. E eu sempre falo que esses são os nossos maiores problemas. Não é o psicopata. Porque o psicopata é uma pequena porcentagem. Se você for considerar esse termo, pequena porcentagem. E a maioria dos psicopatas, se você for considerar esse termo fechado mesmo, nem mataria alguém. Né? O psicopata ele agiria muito melhor em outros crimes. O estelionato é um crime maravilhoso para quem tem traços psicopáticos, né? Aquele vernizinho social, consegue enganar, sabe o que vocês querem ouvir. Foge da suspeita, geralmente, né? Foge da suspeita, passa uma confiança. Então, as chances de algum de nós aqui morrer nas mãos de um indivíduo com traços psicopáticos, estatisticamente é baixa, né? Geralmente, nós vamos morrer... Vamos transportar para a psicanálise. Eu não vou morrer na mão do perverso. Eu vou morrer na mão do neurótico, que é a maioria. Que é alguém perdendo a linha. Alguém que vai perder a linha numa discussão de futebol, num problema político, numa briga de trânsito. Numa briga de trânsito. É assim que você vai morrer. Dificilmente você vai morrer por causa de um indivíduo, um predador, né? Urbano que estava te esperando atrás de uma rua para te assassinar em série. Isso são a minoria das vítimas vão morrer dessa forma. Né? Você falou então que ele não tem remorso, ele não tem culpa. Ele julga aquilo que ele está fazendo o correto, o que tem de ser feito, ou ele sabe que aquilo é errado? Ele sabe que é errado, né? Vamos transportar para o perverso, que eu gosto de falar. O perverso, ele sabe que é errado. O perverso, ele lida com o errado, ele sabe. Só que o prazer dele está exatamente nisso, de transpor o errado. Então, muita gente pergunta, o perverso, dentro da psicanálise, ele poderia responder penalmente? Óbvio que poderia, porque o direito penal considera o discernimento. Se tem discernimento, você deveria responder. E a perversão, os traços psicopáticos não retiram o discernimento. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele sabe que está errado,
Só que ele não dá valor a outra pessoa. Então, como você vai falar para ele? Não, então não faça isso. Né? Aquela pessoa não tem valor algum. Ele é muito objetivo no que faz e objetifica as pessoas. Se aquela pessoa tem uma funcionalidade para mim, não importa os meios. Se o fim é para a minha benesse, o meu gozo, né? A minha vantagem, né? O meu bônus, não interessa o ônus. E eles chegam a dividir as pessoas em categoria ou todas as pessoas são sem valor de igual forma? Não, dividem em categorias porque alguns seres humanos são considerados ali dentro dessa estrutura que nós estamos falando, para eles, totalmente descartáveis, né? Alguns são considerados mais necessários. Nós temos histórias aí de perversos muito famosos, como Ted Bundy, né? Um homicida em série, que mantinha relacionamento ao longo da vida dele com outras pessoas e manteve relacionamentos longos. Ele atribuía valor a essas outras pessoas? Dificilmente. Mas ele atribuía funcionalidades. Né? Então a pessoa tinha razão para estar ali. Exato. E essa motivação mantinha a pessoa viva de alguma forma. Ela tem uma função, né, necessária para ele. Então, é uma coisa assim, que as pessoas se espantam, mas se você for analisar de maneira fria, é até muito racionalizante a explicação. Né? Tem função, eu atribuo, né, uma necessidade àquela pessoa, ok. Não tem função, totalmente descartável, um objeto que eu posso, a qualquer momento, me dispor. O sujeito que ele é um psicopata, um serial killer, um perverso, como ele já nasce assim ou acontece alguma coisa na infância? Todo sociopata, todo perverso, ele sofreu algum tipo de trauma? Isso é uma questão muito interessante porque não há uma resposta, né, que a gente possa dar aqui com 100% de certeza, porque isso é um dos grandes dilemas. Né? O psicopata, o perverso, assim, nasce ou não nasce assim, né? Potencialmente, dentro dos meus amigos da neurologia e da psiquiatria, muitos afirmam que sim, que ele nasce. No entanto, nada se analisa apenas do ponto neurológico. Nós analisamos também do ponto social antropológico. Nada é suficiente só um mapeamento do seu cérebro ou qualquer coisa na vida, nada é suficiente uma vertente só. Você tem que unir as duas. Então, muitas vezes nós identificamos que há gatilhos nesse caminho que fazem com que essas pessoas tomem caminhos distintos. Então, pode sim ser considerado por grande parte que nasce, mas é imprescindível a gente saber que existem gatilhos que podem potencializar alguns tipos de comportamento no futuro. Um dos gatilhos é o abuso, né, infantil, que está relacionado sempre às questões de homicidas em série. No nosso livro a gente até chama um psicólogo especialista nessa área, que ele fala um pouquinho aí a respeito dessa potencialização do abuso, né? E como a pessoa vê a violência naturalizada. Quanto mais naturalizada a violência para a pessoa, se ela já tem essa predisposição, que alguns atribuem, mais fácil para ela cometer crimes violentos, né? Às vezes ele não está nem pensando em vingança, então é só tipo para ele é tão normal ter sofrido aquilo que ele acha que fazer alguém sofrer aquilo tá tudo bem. Há uma naturalização, né, daquela violência da pessoa acreditar que aquele comportamento pode ser ali por ele potencializado. Né? Não necessariamente é vingança. Não. E se for uma vingança, até seria do ponto de vista inconsciente. Né? Que a pessoa está revivendo a agressão que sofreu dentro de casa. Isso não é incomum, não. Nos homicidas mais famosos, homicidas em série mais famosos, quase mais da metade deles, pelo menos do que eu estou estudando agora, que eu falei aqui um pouquinho antes do programa começar, que eu estou construindo um livro aí com 78 grandes homicidas em série no mundo, Paquistão, Índia e tudo mais, é muito comum essa relação de abusos. Né? Nós temos um aqui, inclusive na América do Sul, o Pedro Alonso Lopes, né? um sujeito que matou de 100, 150 a 300 pessoas. Meu né? Deus. E geralmente crianças e jovens e homens. E sodomizava e matava. Né? Se você perceber a história dele, pelo menos a história que as biografias mais confiáveis contam, ele foi abusado
em casa, enquanto criança. Depois foi para a rua, fugiu de casa. E assim que ele estava na rua, nos primeiros meses que ele estava na rua, conheceu um sujeito mais velho que foi ajudá-lo, foi estuprado por esse indivíduo. Depois ele começou a praticar pequenos furtos, foi para uma instituição de menores infratores, como a gente tem aqui no Brasil. Foi estuprado novamente, 4 vezes nessa instituição. E aí depois ele passou a matar. Então, ele é uma explicação que eu sempre gosto de lembrar do tanto que foi potencializado. Você não pode estudar apenas o indivíduo, tá matando, mas peraí, qual que é a história desse indivíduo? Esse indivíduo não tinha nada, né? Absolutamente nada a perder na vida e foi um predador sexual e um homicídio em série absurdamente letal. Né? Esse cara é de onde? Ele cometeu crimes, né? Colômbia, Venezuela, Bolívia. Tem documentário sobre ele também num desses streamings, não tem? Dele eu não me recordo. Porque esse nome não me Pedro é Alonso estranho. Lopes, dele eu não me recordo. Porque hoje a profusão porque de documentário tanto, não é? tanta que os meus seguidores e tudo mais sempre falam para mim, Irmãos Menendez, saiu agora. O que você fala? Eu fico sabendo mais pelos seguidores, porque não dá para você acompanhar tanta coisa. Porque esse desejo nosso pelo crime. Quando sai uma série como essa agora só se fala em Irmãos Menendez. Lançou a série lançou a série e lançou o documentário. Também lançaram paralelo ali. Você assista a história dramatizada e depois assista o documentário para ver as semelhanças ali e tudo. Quando lança algo assim, você se debruça para estudar mais sobre esse caso? Por exemplo, dos Irmãos Menendez. Você estudou esse caso? Você já conhecia antes? Já. Então, quando sai, é até uma questão que eu falo para os meus alunos, os seguidores, a gente sempre fala isso, que os meus alunos falam, professor, o senhor assiste aquele canal ID de crimes e tudo? Eu não assisto muito. Eu chego em casa, eu gosto de me desligar, assistir outras coisas. Essas questões eu assisto profissionalmente. Muitas vezes eu até levo para o escritório para não ver ali no sofá de casa, porque se confunde com o meu trabalho. Então, sempre que sai, eu me sinto obrigado a assistir, até porque surgem aí muitos lugares para falar. Até outro dia eu dei uma entrevista para o Aventuras na História, né, aquele site, para falar dos Irmãos Menendez. Aí eu, como profissional, até assisto. Fora da minha profissão, hoje eu tento assistir menos, porque é como uma extensão do trabalho. E às vezes eu vou acabar... Porque haja cabeça também, né? Vamos, né? Precisa descansar, Vamos ver um desenho também de vez em quando, Nossa, que não fudeu, né? Ver um Chaves, que tá voltando agora, Não, graças... você tá maluco. Chaves dobrou a audiência. Voltou Cara, é agora. inexplicável, É né? inexplicável. Não, É explicável. É explicável, é genial. Mas eu tento fazer um detox. Então, só respondendo o DVD aqui da questão do Irmãos Menendez, eu já conhecia, tive que, obviamente, relembrar, mas o Irmãos Menendez foi um caso muito interessante porque ele acabou sendo ofuscado historicamente pelo O.J. Simpson. Pelo O.J. Simpson, que é o... Que o crime foi muito impactante, o dos Irmãos Menendez. Só que pouco depois houve do O.J. Simpson, o mundo inteiro parou para ver aquela questão do O.J. E aí os Irmãos Menendez ficaram esquecidos. Então, eu achei até interessante trazer à baila, porque o caso deles tem várias nuances, inclusive com suspeitas de abuso infantil dos criminosos. Tô querendo reabrir o caso, né? Exato. Por conta disso. Durante esses anos, nós já tivemos vários recursos com relação à revisão da pena deles. Então, agora com a série, uma série... lembrar o nosso telespectador, nosso ouvinte aí e todas as formas, né, que eles veem o nosso programa, é uma romantização, né? Mas é uma romantização que contou boa parte da história de acordo com o que está no processo. Então, realmente, há essa suspeita muito grande de abusos pelo pai, que depois foi morto de maneira bastante terrível, violenta, né? Bastante violenta. Porque assim, eu sempre falo o seguinte dos Irmãos Menendez, né? Há uma questão da morte. Ok, o pai era milionário. Ok, vamos fechar ali uma investigação de maneira simples. Morte,
de um pai milionário pelo dinheiro. Ponto. Ok. Mas existem várias formas de matar, né? Escolher armas de grosso calibre e direcioná-las à cabeça da vítima, desfigurando toda a face, parece que alguma coisa de maneira inconsciente eles queriam dizer ali também, né? O pai teve o rosto, né, a face totalmente desfigurada, a mãe teve também o seu corpo quase todo desfigurado. Então, até o tipo de morte nós podemos analisar. Não parecia uma morte simplesmente para uma herança, né? Não é uma execução, é o que eles falam não sei se usa mais ainda o crime passional que falam, né? Que é o sei lá, eu lembro, o primeiro que veio na minha cabeça é o do cara da Flor de Lis lá. Nossa. Que foram, acho que 12 disparos na região da pelvis. Olha, aquilo ali tem coisa, né? Então, isso é muito comum, principalmente para nós da psicanálise, dentro dos homicidas em série. Os homicidas em série, os homens, principalmente, eles atacam as mulheres e, geralmente, quando eles atacam as mulheres, grande parte deles atacam regiões simbólicas das mulheres para descaracterização, né? Então, é a pelvis, os seios e o rosto. Isso é muito repetitivo no comportamento, muitas vezes, de um serial killer, é essa descaracterização do corpo feminino. Isso é muito, muito comum. Ô, Rubens, a gente falou do que leva uma pessoa... A gente questionou aqui o que leva uma pessoa a se tornar um serial killer, tá? Agora, uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte. Todo serial killer, todo assassino em série, ele tem o desejo de ser pego também? Faz parte de um jogo? É um desafio dele mesmo, assim? Olha, às vezes vocês fazem algumas perguntas, eu começo a rir aqui. Talvez quem está assistindo fala, mas que eu acho a pergunta boa e bacana da gente desenvolver. Então, olha que interessante. O Ed Kemper, né, que é um homicida americano, ele chegou a ligar. Ligou para as forças policiais. Falou, me pega. Me pega que eu não aguento mais. Tá chato. Tá chato isso aqui, eu não aguento. Ele falava, né, entre uma das suas entrevistas, que era mortificante para ele. Aquele desejo imparável de matar. Ele não estava aguentando mais. Me prenda, uma prisão perpétua aí e pronto. Eu não vou mais precisar me entregar a esse desejo imparável que me consome. Isso é um caso. E é um caso isolado de entrega direta, sim. Embora a gente tenha um ou outro menos famoso no mundo que também se entregou. Mas nós temos ali também alguns que nos parece, né, que acabam se entregando de maneira inconsciente, que acabam se tornando bastante imprudentes. Ele vai ficando relaxado, né? Todo o método, ele vai meio que largando o método de alguma forma de alguma forma ele parece que está fazendo tudo certo, mas ele está cada vez deixando mais condições para encontrarem ele. Para encontrar ele. E aí nós temos duas possibilidades, né? Que aí teríamos que entrevistar todos para saber de cada um. Ou ele se empoderou, né, com as mortes e se acha realmente acima do bem e do mal, e tão empoderado ele deixa de tomar os seus cuidados, que é uma possibilidade, ou ele, de maneira inconsciente, acaba não aguentando mais aquela sequência mortificante de crimes e acaba se descuidando para eventualmente ser pego. O próprio Ted Bundy, o Jeffrey Dahmer, se você pegar a história, né, a construção dos crimes deles, os últimos crimes foram verdadeiramente imprudentes perto dos crimes anteriores, né, e foram posteriormente pegos. Nós temos o BTK, né, o BTK, mas eu falo em português as letras para quem está procurando, vendo a gente aqui, procure BTK, né, que é um homicida em série americano. Ele ficou quase uma década, né, sem cometer crime nenhum. Parou, foi lá cuidar da família, a família não desconfiava, a filha. Tinha uma vida normal. Uma vida normal, um indivíduo amoroso, um vizinho prudente com as outras pessoas. Aí, de repente, depois de 10 anos, ele resolveu, de uma certa maneira, se entregar e se tornar um réu. 10 anos depois.
10 anos depois. Essa coisa da família também parece que é meio que um padrão, né? Às vezes o cara, ou quando tem família, ou quando ele acha que tem algo a perder, ele dá uma segurada, esse desejo de matar, esse negócio diminui. Como é que funciona isso? Ou não Olha, necessariamente? não, eles não conseguem fazer com que isso diminua, mas não é raro mesmo que homicidas em série consigam ter uma vida dúbia, uma vida de cidadão comum, respeitado, e uma vida de homicida. O John Gacy, palhaço assassino, era assim, né? Ele chegava a se apresentar de palhaço. Ele não matava as pessoas vestidas de palhaço, né? Não era o filme It, a coisa. Muita gente acha, quando escuta, acha isso. Não, é porque, na verdade, ele trabalhava de palhaço de maneira, muitas vezes, solidária a campanhas de arrecadação e festas de criança. Ele se vestia de palhaço e animal, pessoal. E matou mais de 3 dezenas de garotos e foram achados no subsolo da casa dele centenas não, né? Dezenas de ossos. E ele era um proeminente empresário, tinha se separado, né? Mas chegou a construir uma família. É um cara que todo mundo gostava, era querido de todo mundo, não é? Os relatos é que as pessoas no entorno gostavam, um indivíduo bem político até envolvido literalmente na política partidária. E matava lá, né, nas noites, saía à procura das suas vítimas para sodomizar, vítimas homens, né, jovens, para sodomizar e depois matar. O que o cara tem que ter? Quais são as casinhas que tem que dar check pra falar, tipo, esse cara é um serial killer? Existe um checklist, assim, de coisas que tem que ter pra enquadrar o cara? Existe, eu gostei da expressão checklist, né? Porque é mais ou menos isso. Porque, assim, todo mundo que mata muita gente é serial killer, porque nós temos estadistas que mataram milhões de pessoas, nós temos capitães do exército de tal país que matou. Líder religioso. Líderes religiosos. Nós temos o Tim Jones, por exemplo, que levou quase 1000 pessoas ao suicídio. Então, todo mundo que mata muita gente, serial killer? Não. Nós temos aqueles garotos, infelizmente, geralmente garotos, né, que entram nas escolas e saem atirando todo mundo. São várias vítimas. Então, por que nós não chamamos essas pessoas? Nós temos a Suzane Richthofen, que matou 2 pessoas. Ninguém nunca chamou ela de serial killer. Mas nós temos o Chico Picadinho, que matou 2 pessoas, mas todo mundo chama de serial killer. Então, por que isso, né? Quem está nos assistindo em casa deve ter essa curiosidade também. E por que isso acontece? Porque existe sim um checklist, existe sim uma diferença. Nós temos aqui vários tipos de homicidas. Nós temos um spray... Eu vou falar o termo em inglês, tá? Mas eu vou dar uma traduzida, porque eu não gosto de falar dos termos só em inglês, não. Spray killer, mass murder e serial killer. São 3 bem importantes aí no conceito até do FBI. Spray killer seria um homicida ao acaso. Aquele que vai sair na rua e vai matar um, vai matar outro, num pequeno espaço de tempo, mas num local mais aberto, com vítimas mais aleatórias. Tipo um Dia de Fúria. Eu ia falar isso. Vocês estão fantásticos aqui. Um Dia de Fúria com Michael Douglas é um caso que eu acho muito ilustrativo disso. A vítima está no lugar errado, na hora errada, realmente. Ele só tá pistola uma fatalidade. E vai lá e vai matar todo mundo. Na Alemanha, nós tivemos um caso muito parecido, entre 30 e 40, de um indivíduo que também saiu de bicicleta e começou a atirar nas pessoas de bicicleta. Saiu, almoçou com a família. Se não me engano, almoçou... não foi com a família, não. Foi com amigos. E aí saiu de bicicleta, atirando nos outros. Isso aí. Na Alemanha, na década de 20, 30. Então nós temos o spray killer. Nós temos o mass murder, né, que é o criminoso em massa. Esse criminoso em massa é muito característico. São os indivíduos que invadem, né, escolas e começam a atirar em todo mundo. Ele tem um perfil que muitas vezes ele pode se suicidar ao final. É um perfil que muitas vezes é comum esse suicídio. O serial killer não vai se suicidar. Olha que diferença. O spray killer também é muito difícil que ele se suicide no final. Mas o mass murder, sim. E aí nós temos o serial killer. O serial killer, ele tem vários itens nesse checklist. Um deles, matar mais de 2 pessoas. Tem gente, né, que vai lá no YouTube, né, os haters. Não é assim, são 3. Gente, calma.
para o FBI 3. Mas existem autores muito bons da área de comportamento, no Brasil e fora, que estipulam 2. O Chico Picadinho, por exemplo, entra nessa contagem. Até porque pode ter gente que a gente não sabe, né? Que a gente não achou. Exato. Foram 2 e mesmo assim a gente considera serial killer porque o número, desde que mais de um, obviamente, é menos importante do que as outras características. Então, para o FBI 3, para alguns outros autores 2. Só que basta isso? Como a gente viu aqui, não. Aí ele tem que ter algumas questões. Modus operandi. Um modus operandi simbólico. Método, né? Um método semelhante de matar. De alguma forma, uma assinatura, não é? Exatamente como falamos do modus operandi. A assinatura do crime, que tem um valor simbólico para ele. Talvez o investigador, o profile, os meus alunos de perfil sempre falam isso. Às vezes o perfilador não entende naquele momento. Mas dentro da cabeça do homicida... Faz total sentido. Faz um sentido, certo? A maneira que o corpo é colocado. Nós temos histórias de homicidas na Austrália que ele abotoava apenas o primeiro botão da calça da vítima. Ele vestia a vítima de novo, depois de estuprá-la, e apenas o primeiro botão. O zíper deixava aberto, ou se fosse de outros botões, deixava aberto, apenas. O corpo inteiro ele deixava na mesma posição, sempre com um botão fechado. Isso é assinatura. Outra coisa também é a presença de parafilias, né? Que são transtornos da ordem da sexualidade. São formas diferentes de atingir o prazer. Geralmente as pessoas têm uma forma de atingir o prazer muito semelhante, que é praticando sexo com outras, ideal, né? Sempre que com discernimento e aceite. Isso é o complexo sexual ideal. Saiu disso, nós temos as parafilias. A necrofilia é uma parafilia muito constante. O que é? É o desejo sexual atrelado ao corpo morto, né? ao indivíduo sem vida. Nós temos a pedofilia, nós temos a infantofilia, todas as filias ligadas à idade, a gerontofilia, que também são as pessoas, o estrangulador de Boston, por exemplo, atacava senhoras, né? Então, nós temos essa questão das parafilias. Outra coisa também é um resfriamento psicológico, que não tem no Spy Killer, que não tem no Mass Murder. Como assim resfriamento? Passo pelas fases do ritual da morte, que a gente chama, que vai desde a fantasia até uma coisa que a gente chama de depressão. O que é a depressão? A depressão é aquele momento que ele matou, chegou no êxtase, que ele pensou que ia ter total, ele se decepciona, porque a morte não traz aquele sentimento que ele desejou tanto. Aí ele guarda alguns objetos, que são souvenirs, para que ele tente estender aquele prazo de morte, certo? Estender aquela satisfação. E aí depois ele entra numa depressão, e não é a depressão característica, tá, gente? Tristeza, não. É uma depressão no sentido de descida psíquica, onde ele estava no êxtase total, e aí ele vai deprimir o seu sistema, certo? Ele vai ficar mais reflexivo, vai tentar lembrar do crime, até o momento que aquele souvenir já não mais satisfaz. Aí ele entra de novo no sistema de fantasia, euforia, busca, captura, homicídio, depressão, que são as fases. É um ciclo. É um ciclo que se repete. O homicídio em série ele é caracterizado, o Joe Norris fala isso, exatamente porque o ciclo não cessa. Não é uma coisa que vai e acaba ali na depressão, não. Ele resfria e ele volta. Volta para matar de novo. O Jeffrey Dahmer fazia isso essa sequência de maneira clássica, né? Ele tinha ali os devaneios dele, as ideações de morte. Aí, de repente, ele começava a buscar as vítimas, escolher ir nos bares. Aí ele parte para a fase da captura, que é a fase efetiva que ele tenta, né, pegar a sua vítima. E aí ele tem a fase do homicídio. E aí depois ele guardava souvenir, alguns guardam manchete de jornal. O Ed Kemper gostava de reunir com os policiais que investigavam ele mesmo. Ele gostava de chegar, e aí, como é que tá a investigação lá?
Já pegaram esse calhorda? Era ele. E então cada um vai ter uma maneira. O Ted Bundy também tinha. Maníaco do Parque, todos têm aí algumas formas, né, de revivenciar. Então é esse set list aí, essa maneira de se ver uma sequência de fatos que vai diferenciar o que é um serial killer. E só entrando uma coisa que tem muito no Brasil, eu gosto sempre de falar. E aí nós temos um matador em série, que o Brasil tem muito, que não tem assinatura. Ele não tem assinatura, ele não tem parafilia, ele não tem o desejo vinculado ao crime, que é aquele que recebe para matar. Matador de aluguel. Matador de aluguel. Nós temos no Brasil matadores de aluguel aí que foram... que atribui-se 400 mortes. E ninguém vai chamar de serial killer, porque não obedece essas outras características psíquicas. O cara recebeu, matou. Era uma questão negocial. Loucura. O tipo da Marielle lá, né? O Adriano de Nóbrega lá, da Nóbrega, falam que ele era um dos maiores do Rio, né? Que trabalhou muito tempo bicho. Há uma suspeita de grandes mortes no histórico dele. E nunca ouvi ninguém chamá-lo, né, de serial killer. De serial killer, porque não obedece às questões psíquicas. O serial killer, eu sempre falo também, para quem assiste os nossos cursos de profile, que o serial killer é o suprassumo do estudo do comportamento. Tudo ele é elevado. Tudo ele é alegórico no que ele demonstra. Ele é a mais. Ele performático demais. Os outros criminosos cometem os mesmos crimes, os mesmos homicídios, mas de forma menos densa, né? Posso... Vai lá. Só que eu não sei se é isso que você vai perguntar, mas que eu queria muito saber quando que começaram a dar essa nomenclatura. Porque, por exemplo, eu ouvi... Era o que eu ia isso, perguntar, que bom. filha da puta. Porque, assim, eu ouvi muito o caso Evandro, e depois os casos de Altamira. Nossa. E no final das contas, pra quem não assistiu, né, os Emasculados de Altamira, pra quem não ouviu, deve sair na Globoplay em algum momento também. Não sei se você chegou nesse ponto. Não. Vai ter spoiler aqui, mas é um negócio de 3 anos atrás, então vai se lascar, né? Dos Emasculados de Altamira tiveram que vieram 2 caras de Brasília, que tinham estudado nos Estados Unidos o conceito de serial killer, que era novo na época, 90 e alguma coisinha ali. Você me corrija depois de tudo isso, que é o que eu lembro. E eles, por exemplo, fizeram alguns exercícios que os caras nunca tinham parado pra pensar, do tipo, tá, beleza, vamos ver o estilo dos crimes. Aí começaram a pegar o que tinha de método em todos eles. Exato. Aí depois eles começaram a ver as janelas em que eles ocorriam. Algum deles acontece ao mesmo tempo? Começaram a perceber que não. Nenhum deles aconteceu ao mesmo tempo. Aí botaram isso num calendário. Então beleza, aconteceu 3 meses aqui, 3 meses aqui, 3 meses aqui. Tá, tem alguém que viaja essas 2 cidades? Tem alguém que tá nessas 2 cidades? Então eles demoraram muito tempo pra chegar, porque eles... Mas você vê que são exercícios, entre aspas, simples, pra época era genial, mas nem havia esse conceito. Pros caras, era o demônio, era Satanás, era bruxaria, não tinha esse conceito de que alguém poderia fazer algo assim. Ô Rubens, complementando a pergunta do Marcão sobre a origem do termo, tem um primeiro caso de serial killer? É a partir de alguém que se começa a estudar isso? Olha... É tanta coisa aqui. Vamos, como diria Jack, estripador por partes. E falando do Jack, sem dúvida nenhuma, ele é um marco temporal. Não foi o que mais matou, não foi o que mais ficou no anonimato, não foi o que matava com maior sadismo. Ele não foi melhor em nada do que ele fazia. Mas ele apareceu no momento da história, obviamente, certo, no momento certo para... ficar famoso, como ficou, virar uma lenda, como ele virou. Porque, na verdade, nós temos, ao longo da história, uma série de homicidas em série, né? Desculpa aí as palavras semelhantes, mas nós temos vários homicidas em série. Nós temos, em Roma, nós temos Locusta, que era considerada uma envenenadora em série e tudo mais. Então, já tem alguns que falam sobre ela, consideram ela. No Brasil, em 1863,
Nós tivemos um caso em Porto Alegre, né? Que era o caso dos linguiceiros da Rua Arvoredo, que supostamente matavam e transformavam em linguiça e distribuíam linguiça pelas ruas ainda de Porto Alegre. Lembro sempre, quem está nos acompanhando e pode nos corrigir, a parte que eles faziam linguiça não é totalmente comprovada. Tem, inclusive, trabalhos de mestrado e doutorado que falam que não fizeram, tá? Mas que realmente nós tivemos algumas mortes, e essas mortes podem ser atreladas a um casal específico de Porto Alegre naquela época. Realmente tivemos essas mortes e tudo leva a crer que foi um dos primeiros no Brasil catalogados. Isso em 1863. Em 1888 nós tivemos Jack Stripador, principalmente depois do segundo semestre, né, de 1888, Jack Stripador matando 5 vítimas, 5 prostitutas ali da periferia de Londres. Nós tivemos Karl Derken, né, na Alemanha, também nasceu em 1860, mais ou menos. No final do século XIX, ele também matou e canibalizou algumas pessoas, e também dizem que vendia a carne humana como carne de porco. Isso na Alemanha, no final do século XIX. Tinha o termo serial killer? Não tinha. Mas nós já tínhamos uma série de indivíduos que cumpriam esse conceito. Nós tivemos o Albert Fish nos Estados Unidos. Esse é bem pesado, o Albert Fish. As histórias terríveis. Ele tinha, que eu cataloguei no meu livro, 12 parafilias diferentes. Meu Deus. 12. Caramba. Ele, de introduzir algodão com fogo no ânus, desculpa, né, nossa audiência, mas o meu assunto é esse, sempre muito pesado, a enfiar, né, na sua pelvis também grandes agulhas de crochê e tudo mais. Então isso também no começo do século XX. No Brasil nós tivemos o Febrônio, índio do Brasil, o primeiro preso psiquiátrico do Rio de Janeiro, que matou e sodomizou crianças, e era um homicida que a gente chama de homicida messiânico, né? Que acreditava que estava ouvindo ali vozes que o mandavam perpetrar aqueles crimes. Então nós tínhamos crimes para tudo quanto é lado, de todas as formas, só que não tinha um nome. E aí, todo mundo vai falar para vocês, eu acho quase todo mundo, que o termo surgiu na década entre 60 e 70, no FBI, com os grandes lá, John Hassler, Anna Burgs e o John Douglas, ok? No entanto, no meu livro, na pesquisa que a gente fez aí quase durante uma década, o que nós percebemos? Nós tivemos contato com um artigo alemão de 1932, que vai falar, pelo menos pela primeira vez, que a gente percebeu serial murder, né? O serial killer, o matador em série. Ainda não era o serial killer com a tradução específica nossa, mas era muito próximo disso. Então, a primeira vez que eles viram que, peraí, estão matando em série, vamos colocar um nome, foi, na verdade, em 1932. E aí nós tivemos, em 1961, 62, na Inglaterra, também o Brough, que vai falar um pouquinho sobre isso. Passado esses, vamos chegar à resposta. Teoricamente, o mundo gosta, então, de definir que foi o FBI, entre os anos 60 e 70, que popularizou esse termo na figura do Robert Hassler. Genial Robert Hassler, mas o termo já existia um pouco antes. É que antes eles tratavam também nos Estados Unidos como assassinos de desconhecidos. O que dificultava a investigação, porque nem sempre é desconhecido. Então, nos Estados Unidos, os anos 70 começaram a potencializar essas investigações. Nos anos 80, elas se consolidaram nos Estados Unidos, mas no resto do mundo não se consolidou. Por isso que você está falando de fenômenos que no começo dos anos 90, o Brasil ainda não vivenciava. Acho que foi em 93, se eu não me engano, esse caso. Porque esses dois meninos, eles eram cientistas, inclusive, acho que da Federal de Brasília. E aí eles foram, e fala-se muito nos áudios lá, que eram 2 caras muito novos, que era da Polícia Científica de Brasília. E o negócio besta que eles fizeram, eles falaram assim, tá, onde vocês acharam os corpos? Aí eles pegavam, tipo, o endereço do cara e começavam a georreferenciar onde estavam. E aí eles já tinham uma literatura naquela época de que, geralmente,
a casa, na verdade não tinha a casa da pessoa, eles pegavam onde era e eles começavam a triangular e falavam assim, cara, provavelmente ele mora aqui. Porque todos os crimes, né, tipo, várias outras referências falavam que geralmente era no caminho que a pessoa fazia entre o trabalho e a casa, geralmente, sabe? Uma coisa assim. Porque isso é a geografia, que a gente chama de geografia do crime, né? E a geografia do crime, ela divide os criminosos, em regra, em dois. Criminosos organizados e criminosos desorganizados. São de acordo com o perfil da cena do crime. Então, a cena do crime organizada vai me dar um perfilamento totalmente diferente de uma cena desorganizada. Eu estou falando perfilamento, gente, de personalidade do criminoso, certo? O criminoso, por exemplo, o criminoso desorganizado, a cena do crime desorganizada, dentro da geografia do crime basilar, tem outras coisas para a gente ver, mas basilar, o desorganizado, há uma possibilidade que ele more nas redondezas do crime. O organizado, a tendência é que ele more distante da cena do crime. Então isso ainda era muito novo nos anos 90 no Brasil. Coisas que foram se condicionando nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos, Inglaterra também muito e Alemanha. No Brasil demorou um pouco para chegar. Na verdade não foi nem em 1990, 90 nós começamos a andar com isso com grandes investigadores, mas só nos anos 2000 que isso começou a verdadeiramente se consolidar. Nos anos 90 ainda era bruxaria, né? Tanto que quando... até hoje, em Altamira, os familiares não aceitam que é esse cara que matou. Eles ainda acreditam na versão das bruxas. Que era daquela loira lá, da Valentina lá. A galera até hoje acredita que foi ela que fez e que ela foi solta para o movimento político. As pessoas falam assim, não, botaram esse cara aí. Porque o cara, ele assumiu, foi coisa acho que de 40 e poucas mortes. Que ele assumiu em toda a região. E as pessoas não acreditam, assim, não botaram esse cara aí só pra dizer que era ele. Só que é na hora que os caras eles até entrevistam o cara, você vai ouvindo o cara falar, ele fala com uma tranquilidade, assim, o que aconteceu, de como aconteceu, de memória. Ele fala assim, não, mas tem mais que eu acho que eu não tô lembrando agora, que loucura, cara. Isso aí esbarra em muitos problemas, né? Essas questões, porque nós temos também indivíduos que ao longo da história assumiram crimes que não eram verdadeiramente deles. E temos também um fenômeno, né, que é raro, mas pode acontecer, que é o cop killer, né? Que é o serial killer que copia outro, né? Então, isso pode atrapalhar muitas investigações. Ou seja, você tem uma sequência de mortes, como... Não estou falando que foi o caso, tá, de Altamira, obviamente não. Mas estou falando que existe isso. O indivíduo comete 30 mortes, há um padrão. Como esse padrão é muito longo e o tempo que ele pratica é muito... Há uma possibilidade de, nesse meio tempo, ele ter influenciado outros homicidas que começaram a matar do mesmo jeito. E aí a polícia fica muito prejudicada na sua investigação, porque, na verdade, você pode ter dois indivíduos cometendo crimes com a mesma característica. Esse negócio que você falou de um assassino copiar o estilo do outro, tudo... Hoje os assassinos, assim, eles se tornaram celebridades, não é? Porque, assim, isso muito pela explosão aí dos streamings que a gente tinha na década de 90 só o Linha Direta que falava de crime, sabe? A gente tinha um programa só que se falava de crime. De repente surge a TV por cabo, a TV por assinatura, e aí começam a ter canais direcionados a esse tipo de conteúdo. E aí, com o streaming, isso virou um negócio que, sabe, todos os meses são lançados diversos documentários, diversas séries falando de crimes reais. Não é mais ficção. Hoje é crime real que está pautando as grandes produções. E alguns bem romantizados. Muito bem. O da Elisa, por exemplo, você assiste... Não parece que ela picou uma pessoa. Né? Exatamente. Você esquece durante os episódios que você chega a ter empatia por ela. Assim, cara, fala, poxa. Ela picou uma pessoa e, pelo que indica, a pessoa estava viva enquanto ela estava picando. Então, assim, você meio que esquece da romantização que é feita, né? Não é? Esse lance de se glamourizar o crime, assim, de tornar criminosos celebridades, isso pode incentivar a
novos assassinos, novos... Porque, pô, é aquele lance, o cara não era nada e, de repente, ele virou uma celebridade. Isso é um ponto que é importante a gente esclarecer, que é a questão também da perspectiva da vítima, né? Poucos documentários, para não falar praticamente nenhum, eles são feitos na perspectiva da vítima também. Porque o criminoso, nós temos uma coisa que se chama pulsão por morte, né? Que é um desejo inconsciente que a gente tem por assuntos da única certeza que temos na vida, que é morrer. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente teme a morte, a gente é seduzido demais por ela, e nós gostamos muito de ultrapassar a morte. Ou seja, eu passei pela morte e estou vivo ainda. E esses documentários, essas produções, eles trazem esse efeito para nós, né? Nós assistimos no conforto do nosso lar, com o nosso controle remoto, indivíduos matando o outro, eu venço a morte ali, né? Eu desligo, estou no conforto, estou seguro, vejo muitas pessoas sofrendo e morrendo e vulneráveis, mas eu estou protegido. Então dá uma sensação inconsciente de conforto, dá uma sensação boa no final de você continuar vivo e continuar seguro. Isso é um impacto que leva à profusão de documentários e séries. Isso é um ponto. Outro ponto que eu falei, não há uma perspectiva da vítima, porque nós temos aí uma sociedade que a gente diz, né, a sociedade do espetáculo, né? Uma glamorização, muitas vezes, desse criminoso. Isso é, sem dúvida nenhuma, verdade, porque há mais curiosidade de saber como esse indivíduo cometeu, por causa dessa pulsão nossa por morte. A gente quer saber por que levou ele a matar, se eu também mataria, do que me afeiçoar e ter alguma empatia pela própria vítima. O efeito psíquico é totalmente diferente. Então, as séries, elas tendem, né, a potencializar mais o que dá mais audiência. E o que dá mais audiência é o que potencializa em nós essa identificação com o criminoso. Porque o criminoso, ele também é um bode expiatório dos nossos próprios sentimentos inconscientes. Na psicanálise, a gente fala que nós temos o id, o superego e o ego, certo? O ego é o que nós mostramos, o superego, estou explicando a grosso modo aqui, as nossas leis e normas internas, e temos o id, né, que é o que nós guardamos dentro de nós. Especificamente, até gosto, tem um livro, né, do século XIX, que é O Médico e o Monstro, né? Lida muito bem com isso, né? Essa dubiedade que existe em nós, né? O próprio Hulk da Marvel é bem potencializado nisso. Então, nós temos esse inconsciente que pode ser violento. E nós precisamos de regras para barrar ele. E aí, na hora que a gente vê o homicida, e na hora que a gente vê ele cometendo, na verdade, ele está cometendo coisas que o nosso inconsciente muitas vezes queria cometer também. E aí, quando ele é preso, isso nos satisfaz. Porque ajuda o nosso superego a falar, ó, calma aí, querido. Viu o que acontece? Então, isso ajuda o nosso superego, dá esse apoio para ele, né? Aí a gente vê um americano lá no corredor da morte. Isso ajuda. Então, o que eu estou falando, gente, não é nada meu aqui. Hayek, por exemplo, dentro da psicanálise criminológica que eu trabalho, vai falar isso, Alexander Staub, vai falar desse bode expiatório. Então, nós muitas vezes nos identificamos com esse criminoso. Mas, independente desses efeitos, DVD, sem dúvida, nós precisaríamos ter trabalhos na perspectiva da vítima. Porque, do mesmo jeito que eu trabalho com criminologia e sou professor nessa área, eu também sou professor de vitimologia, que é o estudo da vítima, né? E a vítima, muitas vezes, ela é esquecida por todos, como se ela não tivesse existido. Por causa dessa sedução que traz o crime, a vítima acaba ficando em segundo plano. Então, deveria sim ter novas versões que se baseassem também no que a vítima passou, até para potencializar possíveis vítimas futuras, para que elas se empoderem e não cometam os mesmos erros das vítimas anteriores, que elas possam fugir, né, dos perigos aí que traz a violência. Que a vitimologia vai falar muito disso, né? De empoderar a vítima para que ela não volte a sofrer a ação criminosa.
Assim, é por isso que, não sei se só por isso, mas porque a maioria que dizem, né, que a maioria dos psicopatas ou gente que tem essa possibilidade acabam não fazendo nada, acabam passando a vida inteira sem cometer crime ou sem fazer coisas. É por essa, entre aspas, por essa amarra da sociedade, por Não. esse... Não? Não. Pergunta interessante, porque o perverso, ele não se amarra muito, não. O superego dele não vai trabalhar dessa forma que a gente conhece, como trabalha, né, nos neuróticos, que são a maioria de nós. O perverso trabalha de maneira totalmente diferente. O que vai levar um perverso a não cometer atos violentos é que ele encontra a sua saída, ele encontra o seu prazer em outras coisas que não necessariamente a morte, né? Eu citei o estelionato, mas ele pode ser um empresário, um advogado, um médico que encontrou ali dentro da sua profissão uma satisfação que para ele vale, sem necessariamente matar ninguém. Por isso que eu sempre falo, geralmente o psicopata, o perverso, ele não vai matar ninguém. Ele não vai precisar matar. Pelo contrário, né? A vítima viva e ele podendo induzir, né? Vai ter um relacionamento muito tóxico, vai manipular, vai ser um narcisista, vai conseguir tudo muitas vezes que ele quer, vai prejudicar algumas outras pessoas financeiramente, na vida pessoal, mas ele não vai matar. A maioria dos psicopatas, eles não vão matar. Volto a dizer, não trabalho com esse termo. A maioria dos perversos, ele não vai matar ninguém, mas ele vai manipular uma série de pessoas durante toda a vida dele e vai viver muito bem com isso. Uhum. Vai ter as benesses, né, dessa vida. Como eu sempre falo, o serial killer é o suprassumo de tudo que a gente estuda. Então, não necessariamente todo perverso vai matar. Só alguns que vão cometer. E quando cometem, são muito bons de método de esconder as provas, de trabalhar, principalmente os organizados, né? Os desorganizados, não. Uhum. Os organizados deixam a cena do crime de uma maneira catastrófica. Ô Rubens, você falou que para o seu próximo livro você vai contar alguns casos, tá? Primeira pergunta em relação a isso é o seguinte, como que você selecionou esses casos? Como é que você chegou no número tal? Eu vou contar tais casos. E se nessa pesquisa que você fez, você identificou que tem algum lugar que produz mais esse tipo de assassinos? Eu estou falando disso e eu já não sei se a resposta é essa, mas já quero citar os Estados Unidos. Porque eu vi uma entrevista pesquisando para fazer a pauta, eu vi uma entrevista de 2020 de um pessoal investigadores, tudo, e eles diziam que nos Estados Unidos, em 2020, já haviam 3.600 casos documentados até 2020. A gente tem uma camada muito fina de casos que são conhecidos. A grande maioria são casos totalmente desconhecidos que o grande público nem teve ciência. Então, tem um lugar onde se produz mais esse tipo de comportamento? Olha que interessante. Definitivamente, Estados Unidos é o lugar que mais temos catalogado. Definitivamente. Isso não quer dizer que eles produzem mais. Uhum. Isso quer dizer que eles estão anos à nossa frente na pesquisa, na produção de conteúdo, na produção da investigação. Só isso. Por quê? Porque o crime é cometido por seres humanos. Sim. Os seres humanos, eles estão em todo o planeta. Não há nada que comprove que determinada cultura potencialize especificamente o serial killer. Tem pesquisas que vão falar de culturas que potencializam armas de fogo, morte, potencializam mortes por instrumento pérfuro-cortante, isso até tem. Mas que produzam serial killer, não tem um estudo que fala aqui produz mais. Não, mas sem dúvida nenhuma Estados Unidos. O livro que nós estamos produzindo também é exatamente para trazer essa desmistificação. Qual foi meu padrão? Meu padrão foi o seguinte, vou falar dos homicidas americanos, dos mais famosos e de alguns que eu acho interessante porque são casos peculiares. Ponto. Só que, qual que foi o meu padrão? Eu tenho que falar de homicidas de todos os continentes. Para demonstrar para o meu leitor
que o homicida em série é um fenômeno mundial e que só ele não fica sabendo... Que não vê raça, não vê cor, não vê nada, né? Não, ele só não fica sabendo porque não há, né, a mesma produção midiática norte-americana. Mas existe. Então, no livro, nós temos indianos, nós temos... E não respeita raça, não respeita cor, não respeita viés político. Nós temos países capitalistas, comunistas, países pobres, países ricos, todos. Então, vou pegar da Rússia, ainda a União Soviética, vou pegar o Andrei Chikatilo, que foi um homicida absurdamente violento, talvez um dos mais violentos que nós tivemos notícia. Nós vamos para a América do Sul, nós vamos pegar o Pedro Alonso Lopes ou o Gavarito, que são aqui também homicidas bem pesados. Nós vamos para o Canadá, nós vamos para o Alasca, que nós tivemos homicidas também interessantes, óbvio, conta como nos Estados Unidos, mas muitas vezes não são tão falados. Alemanha, que eu já citei aqui, o Karl Derk, mas nós temos também o Peter Kirten, o vampiro de Düsseldorf, que lá em 1930 já cometia crimes bárbaros, né? Atribui-se a ele um crime já aos 8, 9 anos de idade, ele já matou alguém. Então, assim, a ideia do livro, o padrão para se escrever era: tenho que descobrir, dentro de uma pesquisa séria, homicidas em todos os continentes. Não vai, obviamente, dar para ser em todos os países, são 200 países, o livro ficaria muito grande. Então, eu escolhi África. Aí eu até dividi um pouco mais do que os continentes, né? Porque eu dividi as Américas em 3, a África, temos ali o Oriente Médio, temos a Ásia, temos a Europa. Então, dividimos esses homicidas, né? A Austrália tem homicidas também absurdos, assim, bem violentos. Temos uma família, né, que é a família Millar, que também ficou muito famosa lá, de caçadores, de homicídios. Sempre me perguntam, né, quais são os piores homicídios. É difícil falar, porque eu pergunto de qual continente, de qual país, de qual cultura. Então temos da África do Sul também, Nigéria, vários países. Então é esse sentido, exatamente trazer essa ideia para o leitor, viu? Que homicídio em série não é só americano e inglês, que existe em todos os países que a gente tem no mundo. Eu acho que, eu não sei se ainda é assim, né? Mas o que eu vejo, esses casos que estão sendo reabertos e tal, parece que, por exemplo, as nossas polícias eram muito desconectadas, né? Então, às vezes, tinham 2 crimes que eram idênticos, que estavam acontecendo em 2 estados diferentes, que foi esse caso dos emasculados lá, e que 2 estados estavam registrando os mesmos homicídios, só que cada cidade tinha os seus registros. Ninguém tinha... Só conseguiram pegar os registros porque vieram delegados que eram do Paraná, olharam aquele negócio e falaram assim, tá, tem coisa aqui porque é muito parecido, de várias cidades. Aí alguém vira, tá tendo aqui também, tá tendo aqui no Tocantins também, tá tendo aqui no Paraná. Aí eu falei, pera, tem coisa aqui. Então foi aí que eles começaram a juntar as peças. Os sistemas também tem que estar totalmente conectados, tem que ter essa atenção, né, no processo, né? Exato. A integralização da informação é talvez uma das maiores benefícios hoje dentro da modernidade para o crime, né? Que é a integração de informações. Até os anos 90, confesso, né? Ainda era um adolescente, não sou capaz de imaginar como eles eram capazes de produzir tanto resultado, às vezes, quanto produziam. Porque hoje as informações estão melhores de serem trabalhadas. Estão bem melhor, porque o sistema... E olha que nós não estamos falando de um sistema integrado ainda perfeito. Que ainda não é totalmente integrado, né? Não é totalmente integrado. Mas quando for totalmente integrado, e já é muito, né? Até a questão da internet mesmo, não é só a integração do sistema oficial, não. A própria internet. Dá um Google, né? Fala assim, será que aconteceu isso aqui em algum lugar? Você já conhece automaticamente, né? Do mesmo jeito que nós temos malefícios com informações falsas, né? Mas nós temos benefícios também de você poder pesquisar e imediatamente saber se existe aquele crime ou aquela característica em algum outro lugar. Isso não havia antes, né, gente? Nós estamos falando de 20 anos atrás que isso era impossível.
Tem um filme que é... Deixa eu tentar lembrar o nome agora, que é... Acho que é Precisamos Falar Sobre Kevin. Que com fala certeza do... deve ser esse. É esse, né? É esse nome. Cara, esse filme fudeu minha cabeça. Não vou mentir pra você, não. Esse filme... E eu nem tenho filho. E fudeu minha cabeça. Tipo, E você não tem filho, eu exatamente. acabou o filme, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, porque você se coloca na situação daquela mãe ali, né? E aparentemente, naquela história específica, que é uma história real, né, quem não viu ainda assiste, porque é muito foda. Também eu vou ter que dar um mínimo de spoiler aqui, que não tem o que fazer. E que esse menino já era visto como diferente na infância, tinha uma série de questões. E esse menino foi um dos que atacou uma escola lá, né? Um dos maiores desastres que tiveram, os maiores ataques à escola que teve nos Estados Unidos. O filme conta a origem desse menino, o porquê, como é que ele era na infância. Exato. E é assustador o filme. É assustador, porque é aquele lance do... ele era daquele jeito só com a mãe. Ao redor ninguém enxergava o que a mãe via, não é? É dessa forma mesmo? Esse caso, ele foi impactante. Eu vi alguns bons profissionais, como o Leonardo Faria, de Goiânia, se debruçar sobre esse caso, que é um grande perito psicólogo. E aquilo espelha a realidade de algumas, né, mães. Não são todas, né, como eu falei, estatisticamente é reduzido, mas espelha, sim, a realidade de algumas mães que enfrentam essas questões. Um outro caso também interessante que vocês podem observar é de crianças, né, que cometem atos totalmente diferentes o perfil, mas é interessante fazer o contraponto com o Kevin. Mary Bell, na Inglaterra, né, que foi uma criança que matou outras 2 crianças. Então, muito se especulou a respeito do diagnóstico e tudo mais. E hoje ela vive, né, muito bem, com a identidade totalmente garantida aí ao seu anonimato, porque ela já é adulta e já tem filhos. E ela conseguiu aí, por meio da vida, dos tratamentos e tudo mais, não mais cometer crime e teve uma vida normal. E lá, na origem dos crimes, ela foi supostamente diagnosticada com a que a gente falou aqui, tão criticada às vezes, termo psicopatia. E hoje ela vive aparentemente de maneira normal, mas depois pesquisa em Mary Bell, uma criança aí com um histórico violento muito, muito forte. Eu ia perguntar isso que você estava falando. Eu nunca tinha ouvido, a primeira vez que eu ouvi de serial killer mulher. Parece que sempre é real que é sempre homem, ou a grande maioria das vezes. Tem alguma motivação para isso, enfim? Olha, homicídio em série mulher. Eu me debruço mais em homicídios em série homem e falo por quê? Porque a maioria dos registros é de homem. Isso não quer dizer que as mulheres não cometam homicídios, né? Nós tivemos aí, até a gente tá um bate-papo aqui bacana, estamos sempre falando de bons filmes, né? Até agora não falamos de nenhum filme ruim, então vamos falar de outro bom que chama Monster. Que vai falar de uma homicida em série americana muito famosa, né? O que vai mudar dos homicidas, aliás, muda muita coisa, né? Uma das coisas que vai mudar entre homicida homem e mulher é a maneira de execução, por exemplo. O homem, ele tem um componente fálico muito grande, né? Ele gosta de matar por instrumentos pérfuro-cortantes, ele gosta de colocar a mão efetivamente na vítima, pode também estrangulá-la, né, ao invés de esfaquear e tudo mais, mas usa paus, taco de beisebol, faca, todos os objetos muito fálicos, né, que penetram muitas vezes a vítima, tem todo esse componente. Usa, obviamente, da força. Mulher não. Mulher geralmente tem uma diferenciação aí bem interessante, ela não tem esse contato fálico, ela mata muitas vezes à distância, tem uma incidência de veneno muito mais comum do que nas mortes dos homens, até por uma questão prática, né? As mulheres muitas vezes no enfrentamento corpo a corpo não conseguiriam estrangular um homem ou não conseguiriam esfaquear um homem, então usam de outros artifícios como arma de fogo, como matar no amplexo sexual, que há uma possibilidade que pega a vítima de surpresa.
matar por uma vingança específica. Então é um perfil totalmente diferente. Totalmente diferente. O perfil do homem. Existem muitas mulheres assassinas, né? Mas mulher, tanto até a editora Matrix, a nossa editora lá, trabalha com o Ulysses Campbell, né? Trabalha com várias mulheres, mas nenhuma das que ele trabalha é necessariamente uma serial killer. Sim. Porque não é tão comum. É comum serem homicidas, mas não é tão comum serem serial killers. Mas existe algumas que, inclusive, faziam sabão, né, da vítima. Já tivemos isso na história. Na Itália tivemos essa passagem. Na Espanha tivemos também homicidas, mulheres bem famosas. A mulher é muito também comum, muito não, né? Dentro da ideia serial killer, nós temos os chamados anjos da morte, que são enfermeiras, né? Que matam os seus pacientes. Então, é um perfil totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem nada a ver com o perfil masculino. Não existe presença de parafilias sexuais. As assinaturas são muitas das vezes inexistentes. Mulher trabalha do simbólico dentro do serial killer totalmente diferente. E ela tem normalmente elas têm um histórico de abuso também ou não? Tem também. E não necessariamente um abuso da infância, né? Pode ser, inclusive, um abuso do próprio companheiro. Pode ser algo que desperte não na infância. Nós temos no México, só citando que eu não citei algumas, Joana Barraza. Depois, quem está em casa, procura Joana Barraza, que é uma homicida em série mulher bem interessante se estudar. É porque quase não falam, mas sim. Tem, cara. Tem. A gente ouve muito pouco de falar, né, cara? Tem, sem dúvida nenhuma, tem muitas bacanas mesmo. Ô, Rubens, a gente iniciou o nosso papo falando sobre o Seven, sobre o John Douglas, e eu queria saber de você, que é um especialista, filmes que retratam, mas aí os fictícios, sabe? Porque tem uma série hoje de filmes que contam casos reais. Nossa, mas eu vou te desafiar um que é fictício, mas não é. Porque é o cara que não encontraram, que é o Zodíaco, né? Sim. Ficou David Fincher, né? David Fincher. O David Fincher, quando fez o filme, inclusive, ele falou, né? Vamos fazer um filme para deixar o espectador cansado. Muita gente não entendeu, né? Falou, nossa, filme chato. Não, foi o objetivo do diretor. Porque a investigação foi cansativa. Ele queria que o telespectador tivesse o mesmo sentimento. De falar, meu Deus do céu. Não pega esse cara. Não estou aguentando mais. Então, isso foi muito interessante. Olha, é difícil, né? Para quem está em casa e acha que podcast tem pauta, né? Que a gente sabe. A gente não sabe, não. A gente é pego de surpresa aqui, viu, gente? Olha, mas eu tenho um que mora no meu coração, que é do mestre. E quando eu falar o nome dele, do mestre, todo mundo vai pensar em um filme, mas é outro. É Hitchcock. E não é o Psicose. Qual que é? O Festim Diabólico? Não. Ótimo também. Não é? Tem um filme que não é famoso do Hitchcock, mas vale a pena quem está em casa nos assistindo, que eu nunca vi descrever assim de uma maneira tão bacana um homicídio em série. Chama Frenesi, do Hitchcock. Vocês que eu já vi que gostam demais de filme, assistam. Frenesi, do Hitchcock. É ficcional e que coisa fantástica. E ele faz de uma maneira que tem hora que as situações são tão absurdamente tensas que você fala, mas peraí, eu tô torcendo para esse homicida, peraí, mas eu quero mais que ele se lasque. Tem hora que você tá tão envolvido no filme que você fala, nossa, meu Deus, vai pegar ele. Aí que você faz aquela volta à consciência e fala, não, mas é para pegar. É para pegar. Mas o filme Frenesi é muito legal, é muito bacana, de um serial killer muito clássico. Ele mata com meia de nylon. Eu acho que o Festim Diabólico também é interessante. O Festim Diabólico é a história do cara que mata, esconde o corpo no apartamento e dá uma festa, não é? O Crime Perfeito, né? E foi filmado num take só. O primeiro plano sequência, acredito que seja. Take só. É um take só, genial. Marcão. É uma cena só. Eu lembrar se eu assisti, eu acho que sim. É um professor, um aluno lá que fala, vamos cometer o crime perfeito? Exato. Vamos provar que existe o crime perfeito? E aí eles colocam o cara embaixo da mesa, se não me engano. Eles colocam num baú. Um baú embaixo da cozinha, mesa lá. E vão dar uma festa. Convidam pessoas morto tá lá. com o morto lá.
Muito bom. É muito angustiante porque você vê a frieza do professor, não é? E você vê a angústia do aluno, que ele, sim, ele tá achando que ele vai ser pego, que a qualquer momento vai dar, sabe? Não vou mudar se bem que filme de 60 anos Então, atrás vai dar não tem spoiler, coisa de Não, mas menos de vale um a ano pena, atrás. vale a pena, porque esse filme, ele pode ser novo para muita gente. Esses clássicos, eles são novos para toda uma geração. E já é colorido, né? O que facilita aí a aceitação do pessoal mais novo, pelo menos, né? Não é branco e preto, não. E só citando mais um que eu lembrei aqui, que é série. Porque nós falamos muito aqui do perverso dentro da psicanálise, do neurótico. Tem o psicótico, né? Tem a psicose. Psicose, o filme. Sim. Mas tem uma série que eu acho muito bacana para quem gosta e quer entender um pouquinho a cabeça, né, desse indivíduo que ouve vozes, que comete crimes, que tem outras personalidades. Chama Bates Motel. É uma série antiga até, acho que terminou faz uns 15 anos, 10 anos. Que é baseado também na obra do Hitchcock. Não é? É. Só que são 5 temporadas que, quem não sabe, né, tem uma cena famosa do Hitchcock, que é a cena do chuveiro, Sim. que uma mulher morre de maneira brilhante, o take, né? A série são os anos anteriores àquele dia. O que aconteceu com aquele indivíduo, né, que no filme se vestia com a roupa da própria mãe. Então, na série, a mãe tá viva ainda. E ele vai vivenciar com a mãe dele. E ele chama Norman. A mãe chama Norma. Então, do ponto de vista simbólico, tá tudo potencializado ali. Uma mãe muito super protetora, rígida, limitante para ele. É fantástico. Bates Motel, muito bom também. É outra indicação que foge ali, né? A gente falou de Seven, mas Seven é sempre citado. Foge do lugar comum. Bates Motel, frenesi. Cara, eu gosto muito de Mindhunters, né? Pra falar da cabeça dessa muito galera. legal. Que é muito foda. Eu citei, né? Os três. Você citou os três caras, né? Que criaram essa... A psicóloga não. Ela e os outros dois, né? A Anna Burgess, o John Douglas e o Wesley. E o Colecionador de Ossos também é um filme que eu adoro. Também Denzel. excelente Só porque é do filme. Denzel mesmo, porque o cara é embaçado. Fantástico. Né? Tem, óbvio, aí tem Silêncio dos livro, Inocentes, tem um livro tem um também. bocado de coisa, né? Boa. Silêncio dos Inocentes é uma trilogia, né? Que é fantástica, que tem... que, na verdade, são 3 filmes interligados, que também tem livro, que é uma coisa fantástica. Aquele filme, O Perfume, ele é um caso real? Olha, até quando saiu, eu fui pesquisar muito, né? Porque me falaram que era real, mas eu não consegui achar nada verdadeiramente ligado, tem não. Mas ele é genial, né? Mas ele é incrível. Que o cara, ele mata para extrair A metáfora daquele filme é perfeita. Sim. Não é? Perfeita, muito boa. E é um filme também num outro ritmo, uma outra pegada também. Muita gente não gostou exatamente por causa disso, né? É um filme difícil, às vezes, de digerir para quem não gosta do... Tem mais de uma versão, inclusive, né? Tem. Foi gravado 2 vezes. Pelo menos 2 vezes que eu me recordo. Pelo menos 2 vezes. Tem uma versão francesa e tem uma versão... Eu assisti as de duas, eu língua não inglesa. lembro qual. Eu achei uma ruim. Sim. Eu não lembro qual era. Uma era ruim. Agora eu tinha que lembrar qual das duas que eu achei boa. Mas... E assim, cara, desses brasileiros, né, que a gente tem aqui, a gente tem uma série de serial killers brasileiros. Quais são os que são mais característicos, digamos assim? Tem alguns que são... Dentro do nosso estudo, dentro do que a gente falou aqui, né? Dos requisitos, quem gabarita Maníaco do Parque é um dos que gabaritam mesmo? as características de um serial. Tá pra sair o filme... É o Silvério, né, que vai fazer ele, É o né? Silvério. Tá, assim, um absurdo. Eu vi uma foto, dá até agonia. É daquelas coisas que, igual quando eu vi a Carla Dias com aquela blusinha de ursinho, que me arrepiou inteiro. Da Suzane vai ter outra que série me dá agora, nervoso, mas não vai ser mais a Carla Dias. Ela vai negou ser fazer. a Marina Rui Barbosa. Mas ela negou falou fazer. que foi muito extenuante pra ela. Ela falou que E ela não deve ser aguentou. mesmo. Isso aí Deve pra um ser, ator deve ser terrível. Ela falou que ela falou assim, eu fiz esse personagem durante 10 anos. Não parece que passou 10 anos. Mas do primeiro ao último Caramba, filme foram quase 10 anos. Nossa. Então ela falou assim, cara, eu tive que me preparar pra isso no momento que eu não era casado e não era mãe,
depois eu era casado e não era mãe, depois casado e sendo mãe. Eu falei assim, cara, não dá. Eu falei assim, não, pra mim deu, entendeu? Então, mas o do Maníaco do Parque é um filme que deve ser... Então, o Maníaco do Parque, ele teve todo aquele processo. Ele era o cara talvez organizado, né? Ou não necessariamente? Um homicida organizado, bem organizado. Ele é muito característico. Ele se aproxima de quase tudo que está nos manuais. É interessante. Nós temos um totalmente fora dos padrões que eu citei aqui já, que é o Chico Picadinho, que, embora tenha matado só 2, quando eu falo só, tá, gente, é só do ponto de vista numérico, porque nenhuma vida é só. Sim, eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala só, é porque a gente tá falando de gente que já matou 300, né? Eu gosto muito do que você falou e que algumas outras pessoas que falam desse tema aqui, Carla Albuquerque veio aqui também, né? Que fala assim, cara, às vezes a gente não pode esquecer que são vidas, né? A gente não pode esquecer que é gente ali que tinha família, que tinha pessoas que gostavam. Tem uma história. Então, a gente já tá pensando nisso. É até bom falar disso, inclusive, para evitar que aconteçam mais, né? Exato. É um tema, né? Isso é espetacularização, né, da violência. Não. Na verdade, quando você trabalha de maneira científica, estudando, né? Você pode não concordar com o viés científico de uma pessoa ou outra e tudo mais, mas você tem que exigir que tenha um viés científico. A ciência, inclusive, ela só existe porque ela pode ser refutada, né? Então, quando eu trabalho com a criminologia, que é uma ciência que surgiu lá em 1876, não é para potencializar essas ações, muito pelo contrário, é para que a gente tente entender mais ou menos como elas se formam, para depois diminuir. Porque se a gente também fechar os olhos para as coisas que acontecem, definitivamente não vamos chegar próximo de uma solução, né? A gente tem que entender. A criminologia, eu falo isso muito para os meus alunos, falo para os meus alunos no começo da aula sempre, né? E não sei se os nossos pessoal que nos acompanha de casa, ele vai sair com o mesmo sentimento. Eu sempre, quando começo uma aula de pós, uma palestra, eu falo, gente, o que eu busco aqui hoje é angústia. Se vocês saírem da minha aula não angustiados, eu errei. Tem que sair angustiado. Por quê? Porque a criminologia está aí há 150 anos praticamente e até agora ela não tem uma resposta para dar exata, né, de como coibir o crime ou de como coibir a violência. Então é angustiante, mas é necessário. A gente continua tentando achar uma resposta, né, para esses crimes. Sim. Você comentou do Chico Picadinho, né? Que é um cara que é muito conhecido. Eu não tinha ideia que era como você disse, o só, não sei só, mas eu não sabia que eram 2 pessoas. Eu achei que era muita gente. Não, porque foram 2. Todo mundo fala, né? Ele ficou um nome muito famoso e muito conhecido por isso, né? Exato. Então, e o Chico Picadinho, nesse livro que a gente está construindo agora de homicidas, ele está. E eu monto um gráfico histórico dele, de acompanhamento, que ele é um grande estudo para quem faz direito e nos acompanha, do desenvolvimento dele dentro do cárcere. Porque ele chegou a ser preso, deveria ficar preso 30 anos, e já se vão aí quase 5 décadas ou mais que ele está preso, ele não saiu. E aí, para entender o porquê que ele está preso, na verdade, hoje não é mais uma prisão, sanção penal que ele tem, mas um outro tipo de restrição. Então, é um caso que tem que ser estudado por alunos de psicologia em determinada área, por alunos de psiquiatria em determinada área e por alunos de direito. Então, não adianta a gente esquecer. Não é a glorificação da morte por si só, não. Isso tem gente que, infelizmente, faz. Mas não é isso. Aqui a gente está trabalhando para que esses casos venham, para que as pessoas... nunca tinha ouvido falar, vou pesquisar. Nossa, mas como que ele atacava? Não, ele atacava assim. Geralmente, homicidas em série, eles pegam a vulnerabilidade, né? Ted Bundy mesmo adorava ter um verniz social. O Ted Bundy chegou a simular que tinha problema de lesão, gesso no braço, para que a pessoa ajudasse ele, levasse algumas coisas até o carro. Chegava no carro, ele empurrava essas pessoas. Então, é interessante você estudar para entender como que você pode ser abordado na rua. O Maníaco do Parque é um que tinha uma abordagem muito, muito consistente, né? Sempre idêntica, sempre muito parecida. Sempre muito sedutor, né? Sempre muito sedutor, muito... né? Porque você vê a lata dele e você fala assim, cara, como pode? Porque como que ele conseguia convencer alguém de subir na moto dele e levar e entrar pra um no lugar, meio do parque. sabe, tipo, o galã do Brás, né?
Foi um dos apelidos que ele teve. E aí você vê, mídia. tipo, o cara ele tinha uma persuasão, uma lábia tão absurda que ele desligava, que é o que você falou, que às vezes é o superpoder do estelionatário, né? Exato. Você toma um golpe do cara e você não percebe que você tá tomando um golpe. Na hora que você entende, a pessoa já foi embora. Você, puta merda. Mas o componente do estelionato, né? Ele é um componente importante do estelionato é a sedução, né? Tanto que testem isso na vida de vocês. Sempre que alguém contar para vocês que foi vítima de um estelionato, geralmente, para vocês, a história parece ridícula. Uhum, Porque ela não vem com o componente de sedução. uhum. Então, você escuta grosso modo, você fala... Nossa, Como é que você nisso? foi imbecil de Como cair pode? num negócio? A pessoa que caiu, uma semana atrás, ela estava falando a mesma frase que você de outra. De outro. Porque quando você escuta a história por si só, seca, sem a sedução, sem a entonação da voz, sem o olhar, Seu método. sem o método, você pensa apenas racionalmente. Racionalmente é ridículo. Como eu vou fazer reconhecimento facial no meu celular? Como eu vou colocar uma senha no meu celular? Não sou tão trouxa. Isso aconteceu. Eu estou falando de uma questão específica, como a minha própria mãe perdeu aí alguns reais aí. Uma pessoa que tem ali um conhecimento mínimo e sempre falava, nossa, golpe, como é que cai, né? E ela caiu, por quê? E aí eu falei para ela, e as vítimas, gente, geralmente elas se mortificam muito. Uhum. Porque depois que ela descobre que é golpe, ela também racionaliza e fala, meu Deus do céu. Como eu fui Era imbecil. Era ridículo. Era ridículo. Como é que eu caí nisso? E aí eu sempre converso muito com essas vítimas, sempre falo, não se mortifique. Você foi vítima. Não tente... Você foi vítima de um profissional. De um profissional. Não tente olhar pelo um prisma agora onde a culpa pode resvalar em você. Né? A não ser aquela lá, a vítima totalmente culpada, que o estelionato às vezes tem, que é aquela vítima gananciosa. O da ganância não tem dó, não. Eu não tenho dó, não. É o Scarpa lá, o William Bigode. Olha... o cara tem 200 mil, quer fazer virar 600 mil? Tem que tomar Olha, no cu. se Tem você que quer um ponto de vista científico para sua opinião, você pode até falar que a criminologia fala isso. A vitimologia fala isso. A vitimologia divide a vítima em várias. E tem a vítima... são várias, tá, gente? Mas tem a vítima menos culpada, tão culpada e a mais culpada. As vítimas de estelionato podem muitas vezes ser classificadas entre as vítimas tão culpadas quanto o agressor, quanto as vítimas mais culpadas até que o agressor. Vai depender do autor. Tem uns que classificam assim. Eu não estou falando das vítimas, gente idosa, aquela pessoa sem discernimento, não. Não, é a pessoa safada que pela ganância. Quer multiplicar. Bilhete 25% premiado. por mês. O bilhete premiado, né? Acho que é um dos golpes mais antigos do mundo. Exatamente, né? o bilhete premiado. Ele vai em cima da onde? Da ganância. Você vai em cima da maldade do cara. Você vai tirar vantagem disso. O cara quer tirar vantagem. Olha só, querendo tirar vantagem. O estelionatário dá chance dele tirar vantagem dele. Pra poder tirar vantagem do cara. Eu tô te dando a chance de me fazer de otário. É genial. Não é? Exato. Tô dando aqui, ó. Exato. Entregando pra você. Olha, eu tenho esse bilhete, eu não posso sacar, porque é final de semana, minha mãe tá morrendo, vale 5 mil. Me dá 500. Gente, se fosse uma história verdadeira, essa pessoa que tá fazendo isso, o que ela estaria fazendo? Ela estaria se locupletando ali, em cima da dor do outro. Se essa história fosse verdadeira. Exato. O cara tá ali pra perder a mãe, ganhou, tem 5 mil ali numa raspadinha e você aceitou pagar 500, aproveitando da dor dele. Você aproveitar e ganhar dinheiro em cima. Pra ganhar dinheiro em cima. E aí o que acontece? É óbvio que é mentira, você vai ser passado para trás. Então, dentro da vitimologia, de classificações aí que a ciência a vitimologia dá, muitos consideram a vítima tão culpada ou vítima mais culpada do que o agressor. Eu quase caí numa do OLX, depois disso eu sou muito mais ligeiro, que eu tava vendendo uma cadeira, essas cadeiras gamer, né? Tinha comprado na pandemia, achei uma bosta. Não funcionou pra mim, pro meu tamanho. Aí arrumei uma maiorzinha, que inclusive é parecida com essas daqui. Pô, gostei, falei, vou vender, né? Botei no Mercado Livre, botei no OLX, e nada. E aí, de repente, no OLX eu fiz um anúnciozinho, começou a vir uma galera se interessando. Falei, legal. Comecei a conversar com um outro. E aí, cara, vieram duas pessoas, e eu quase tomei 2 ao mesmo tempo. E se eu tomasse de um, eu não ia nem conseguir pagar o outro, nem da cadeira pro outro. Só um ia levar, no final das contas. Mas era uma conversa muito tranquila, uma vibe muito boa. A pessoa super... Pô, nossa, que legal, não sei o quê. Mais ou menos onde você mora. Não, dá pra dar uma olhada? Eu falei, cara, não dá pra olhar. Ah, não, dá pra mandar um vídeo?
Aí vai lá o trouxa, faz o vídeo, manda o vídeo e tal. Pô, faz o seguinte. Você tem o LX Free, era alguma coisa assim, que era um negócio de pagamento via aplicativo. Então a pessoa te oferece uma maneira mais segura de pagar. Falei, ué. Por que não? Excelente, igual ao Mercado Livre. Quando a pessoa. Geralmente a pessoa não quer pagar pelo Mercado Livre para poder te dar o golpe. A pessoa falou ao contrário. Não, eu quero pagar pelo Mercado Livre para ser seguro para mim. A pessoa falou para a pessoa queria estar segura. Falei, não, tudo bem. Fiz o cadastro no negócio, no LX mesmo. E aí, falei assim, qual que é o teu código? Eu mandei o código desse meu negócio. Aí eu falei assim, eu tô terminando aqui, acho que chega um e-mail aí. Chegou um e-mail. Aí eu comecei a bater o olho. E assim, cara, eu faço curso, né, no outro trabalho que eu tenho, eu faço curso de phishing a cada 3 meses. Então é natural, assim, eu não penso mais pra fazer. Eu bato o olho no e-mail, eu boto o mouse em cima do link antes de clicar. São coisas que eu faço naturalmente já, tipo, 10 anos já que eu faço o mesmo treinamento cada 2, 3 meses. Eu bati o olho nesse, como eu tava tão confiante, comecei só a ler o e-mail. Comecei a ler, eu falei assim, nossa, tá estranho o layout. Não tava... Me incomodou. Aí eu falei, pera, o e-mail, na hora que eu olhei, @Rubbles. E aí meio que assim, o golpe era, eu daria o ok e eu mandaria minha cadeira de Uber no dia seguinte. Então eu gastaria com Uber, eu pagaria pra mandar a cadeira pra casa da pessoa. Eu perderia o produto. Tipo, eu não receberia nada nunca e eu daria o produto de graça. Imagina quantas pessoas não fizeram isso, cara. Sim. E não tinha pressa. Não era um negócio assim, eu quero pra agora. Eu falei assim, quanto que você consegue mandar? Eu falei, você acha que amanhã eu mando. Eu falei, que ideia então, tu já pagou hoje? Mas o endereço que você ia mandar era o endereço de alguém. Pode ser qualquer endereço. Ele bota o endereço do lado de uma farmácia, recebe do lado da farmácia, bota dentro de uma Kombi e leva embora. Tá. Isso acontece. Entendeu? Não é endereço de ninguém. Tá. O Uber não vai bater na porta, ele vai parar na porta, entregar na calçada e vai embora. Porque é o Uber, né? O Uber tem um horário. É igual golpe você sabe que horário saiu. Golpe de segunda via de cartão de crédito. Os caras não pedem a segunda via, eles não esperam chegar. Eles rastreiam antes e vão na agência do correio retirar. Um documento falso falando que é você, fala assim, pedi a segunda via aqui, eu preciso retirar, acho que não vai chegar em casa. Sabe? Então assim, e você vai indo, cara. Você vai indo, na hora que eu me vi, eu passou, eu falei assim, meu Deus. Tipo, até receber o e-mail não tinha passado na minha cabeça que não gosto. Rubens, eu já estou muito curioso pelo seu segundo livro. Vamos lá. Tá? Assim que você lançar, você já marca o retorno com nós, né? Mas fala desse aqui, que mais que as pessoas podem encontrar nesse? Esse daqui e mais do que eu quero isso, um também, viu? como é que a gente... Como é que os nossos espectadores aí conseguem o seu livro? Olha, da Matrix Editora, que é assim, uma das minhas editoras favoritas. Da minhas também. Cara, é maravilhoso. Matrix Editora, muito. o catálogo dela é incrível. E os livros são bonitos, são bem... Cara, assim, a fonte disso aqui, eu sou piro em fonte. Dá pra ver, diretor? Dá pra ver? Porra, bonito pra cacete, cara. E essas folhas... Nos venda seu livro agora. Um pouco amareladas, pra quem gosta de ler. Também, dá um... Folha boa, conforto. o negócio Muito é bom, melhor. cara. Gosto muito. O que mais? O que o cara encontra aqui nesse livro? O que o pessoal vai encontrar nesse livro? Olha, esse é um livro que a gente quis lançar para cumprir uma lacuna também aqui no Brasil, que não tem muito. Falar cientificamente dos homicidas em série, falar, né, também de quem pode cometer crime. Eu falo de alguns experimentos da psicologia social, efeito Lúcifer, Milgram, que fala quem é uma pessoa, entre aspas, né? Eu sempre ponho aspas, porque normalidade é uma questão difícil de falar, né? Mas pessoas normais que podem cometer atos violentos de repente, né? Então, isso são estruturas aí de pesquisa que a gente trabalha. Classificação dos homicidas em série, com relação às suas vítimas, com relação ao local que eles atacam, com relação à maneira que eles trabalham o corpo. Falamos também do início, né, dos homicidas, lá desde do Jack Stripador, passando por todos que eu citei aqui, a história de como começou a chamar assim, de quais são os conceitos, essas diferenças aí de homicídio em massa, spray kill, tá tudo aí. É quase que
um zero sobre serial killer, né? Uma base pra você saber tudo que precisa pra entender conceito, pra entender... Porque eu vi que você passa por conceitos aqui muito interessantes mesmo, que tipo, coisa que você vai batendo e fala assim, caramba, ele tá explicando um negócio que a gente sabe, que às vezes acha que sabe. O que é a E maldade? você tá ajustando aqui e sempre com base científica. Eu vi que tudo aqui você tá colocando eu esqueci o nome Tudo tem disso. referência. Referência. Tudo tem referência. Mas eu não faço TCC, Que graças às a vezes Deus. não é comum em livros, Não. né, de homicídio em série. Não, todos são referenciados e nós temos aí, eu acho que quase 20 páginas de referência bibliográfica ao Cara, fim. assim, é um TCCzão muito bem escrito. Porque tem as citações, tá? tem. Tipo, cara, muito legal. Muito legal. Tem, porque a pessoa pode olhar na fonte. E você falou assim, né? Tipo um manual, a ideia é essa. A ideia é que o pessoal compre, leia, entenda o que é. E aí, daqui um tempo, quando a gente lançar falando dos homicidas das suas histórias, ele já entende o que é. Sim. Agora ele vai Já passou ver por esse quem aqui, são. já tem a base. Agora ele já sabe quem Eu são. queria fazer uma outra pergunta só pra gente ir finalizando, que é o seguinte. Dá pra coringar? O Coringa, você assistiu o primeiro Coringa? Assisti. O segundo, confesso que ainda não. O segundo Tenho estão medo. dizendo que a gente vai coringar depois de sair do cinema. Não, Tenho medo. o segundo nem o Coringa gostou. Tenho medo. Não é, você viu? Ele falou que Ele- não tava ele legal. tá- Mas você viu a teoria sobre o Todd Phillips desse segundo filme, que a galera tá falando que assim, terminou o primeiro filme, o Coringa sendo, de alguma forma, endeusado. Tanto no filme quanto fora do filme. Isso. E o Todd Phillips, isso estão dizendo, acho que pode ser aquele analista de quadro Já fez. de Picasso falar, ele quis dizer isso e às vezes não é. Pode ser. Mas falando assim que esse filme, na verdade, é pra ser um anti-primeiro filme. Desconstruído. Também li tipo, sobre isso. porque você entra na loucura do cara, a quantidade do filme do Coringa, quando que seria um musical? Na loucura profunda seria. Então, quando que seria um filme que é moroso, que é um anti-filme, pra ninguém sair achando que o Coringa é da hora, ninguém sair achando que o Coringa é foda. Agora, o do Joaquin Phoenix achar ruim, aí eu já não consigo entender. Talvez aquele que queria o Oscarzinho dele não vai ter mais, ele tá chateado. Não sei. Mas então assim... Mas ele também diz, o Joaquin Phoenix falou que a previsão é de terem mais 6 filmes, você viu? Do Coringa. Ele falou que há material e há ideia de 8 filmes. Ele não queria fazer o segundo. Então. Você acha que ele vai fazer, ainda mais sendo ele? E ele é imprevisível. Conhecendo ele. Ele é imprevisível, exatamente. Conhecendo ele. Ele ainda deve estar ainda com o encosto do Coringa, que ele fica meio... Ele é aqueles atores que fica meio balançadão, né? Ele deve estar com o encosto ainda pra fazer essas coisas, porque assim... Ele é o cara que ele não queria nem fazer o segundo. Ele não faz continuação. Ele largou um filme agora. Ele não faz franquia. Largou no meio alguns dias, Acabou de largar um filme que ele não tava gostando. Então assim... Mas voltando no primeiro filme ali... Aquilo ali não são gatilhos que foram dando ali pra ele poder coringar? Tipo, ele já era um cara que talvez tivesse alguma tendência e as coisas foram acontecendo? Eu trabalhei, você tá falando aí muito bacana, eu trabalhei um tempo até nas minhas palestras, e sempre precisa ter nome comercial e tudo mais, o pessoal gosta, né? Mas eu trabalhei nas minhas palestras a teoria Joker, que a gente até apelidaram de teoria Joker, que é como uma pessoa pode se tornar um homicida, né? Dependendo das situações que ela vive no cotidiano dela. Como uma pessoa tida como normal pode se tornar uma pessoa violenta. Então, assim, vai depender dos ingredientes, né? Esse livro, na primeira parte dele, eu vou falar dessas pessoas, não vou falar de serial killer. Vou falar de pessoas, não o caso do Coringa, que também tem ali transtornos, sofrimento mental específico no primeiro filme, né, etc. Mas de pessoas normais que podem, de repente, cometer atos sádicos e cruéis, né? Então isso é interessante. Quem lê vai ver, será que eu sou capaz? Ah, não, nunca seria capaz. Ou será que você também nunca teve os ingredientes da vida para se tornar um, né? Assim, então dá. Do Coringa 1, é outro filme que eu sei cagado da cabeça, porque você fala assim, cara, será que se eu passasse por metade disso... Exato. Eu não tava fazendo igual... Eu saí fudido da cabeça, não vou mentir, não. Eu saí assim, olhando pro nada, assim, meu Deus. Porque você vê aquilo ali, basicamente é uma pessoa que não foi cuidada no CAPS. Não. Que não teve... De verdade. Nada. A pessoa não teve acesso a remédio. Tiraram o remédio do cara. Não teve rede. O cara tava tomando remédio, tava bem equilibrado. Cara, não tem consulta, não consegue, não deram remédio. De repente, o cara
perde o controle. E aí não volta, né? Não. A partir de um dado momento não tem mais pra onde ir, né? Então, então dá pra coringar o resto da ópera. Com certeza. Cara, assim, você vai ter que voltar, tá, Rubens? Com certeza. Eu queria te dizer que você vai ter que voltar. A gente... É um tema que nós gosta, acho que todo mundo gosta. É o tema que é mais procurado no YouTube hoje. True crime ou coisas do gênero. Exato. Então você vai ter que voltar, porque de verdade, a gente gosta muito. Tem um monte de coisa pra falar ainda que a gente não conseguiu falar. Pra variar meia pauta que foi pro cacete, que não falamos. Sim. É isso. Sempre esse negócio. E se eu for voltar aqui, podia voltar pra falar, que eu vi que vocês gostam muito, eu também, é de filme, viu? Porra, então... Gostei. A gente adora, cara. A gente adora, de verdade. Eu curto muito, eu vi que vocês gostam, cara. Eu adoro demais. Você tá maluco. A gente já recebeu gente que falou assim, vamos trocar uns filmes, vamos falar só de filme... Só de crime. Só um programa inteiro. Já... A gente já recebeu uma perita criminal aqui pra fazer um programa só falando de filme e série. Assim, e não falamos metade dos que a gente queria. Então, assim, tem bastante coisa. De verdade, obrigado demais. Quem quiser te seguir, como é que faz? Só no Instagram, Rubens Correia JR. Só digitar Correia com I, né? Rubens Correia JR já aparece lá. Estamos lá e lá vê a nossa agenda. Eu saindo daqui, tô indo lá pro Nordeste agora essa semana. Tem umas coisas bacanas para fazer lá, os cursos sobre... Vou dar uns cursos lá. Aliás, pro pessoal que tá assistindo, em Maceió, eu vou falar sobre as fases do ritual da morte. Então, para psicólogos, médicos e advogados, acho que mais de 1.000 pessoas lá no evento, nós vamos falar sobre como se dá essa fase, né, do indivíduo, da fantasia até a fase da depressão. É um mini curso só sobre isso nesse final de semana. Puta tema bom pra gente falar também num outro podcast, hein? Bom, e ajuda, dá vontade de fazer uns cursos desses. Não posso gravar esses programas mais. Não, Marcão. Eu fico empolgado. Puta merda. Mas o que vocês precisarem. Excelente, Rubem. Muito obrigado, cara. Obrigado demais. Então, ó, de novo levanta aqui. Ali pra galera, ó. Serial Killers. Onde acha essa criança? Não falamos? Gente, as melhores lojas do ramo na internet, lá no site da Editora Matrix, mas tá na Amazon. Distribuidaço. Tudo quanto é lugar. Só digitar no Google lá o nome da obra, o meu nome e Serial Killer, que vai sair e você pode comprar. Cara, olha, vai direto no site livro também. Bom, que nós gosta, entendeu? É livro grosso. Entendeu? É coisa boa, escrito pra cacete, você que gosta. Pagininha amarela. Muito, muito bom. É coisa boa. Obrigado demais, Rubens. Valeu, DVD. Valeu, Marcão. Valeu, Rubens. Elementar que toda segunda e quinta tem mais. Um abraço. Valeu.